Então, boa noite a todos. Agradeço a presença, né? Fechando com chave de ouro aí o nosso evento Setembro Amarelo na VET. Temos o prazer, né, de contar com a participação da professora Tereza Kurimoto. Ela é professora da Escola de Enfermagem da UFMG e é a representante docente da Comissão Permanente de Saúde Mental da UFMG. Né, e ela veio apresentar para a gente uma temática, né, muito relevante, pertinente, que é o cuidado de si e subjetividade, reflexões para um setembro amarelo. Professora Tereza, muito obrigada, né, pela sua presença, por disponibilizar seu tempo, né, e, por favor, fique à vontade. Isabel, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né, de poder discutir essa temática, que é super importante, né, e de poder, cada vez que a gente senta para organizar, para pensar uma fala, né, é algo a mais que a gente sistematiza, então é muito interessante, né, então eu agradeço muito, né, me chegou o convite pela Margarete, mas eu sei que tem, né, que foi a comissão. Eu agradeço e novamente eu parabenizo, porque a veterinária tem esse trabalho, né, que é um trabalho intensivo, que não se restringe a um período do ano, né, e um trabalho muito alinhado com aquilo que a gente pensa nas políticas de saúde mental da UFMG, né, um trabalho que valoriza muito a qualidade de vida, a prevenção, então acho que isso tem um valor enorme, merece destaque, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Eu vou fazendo, assim, eu pensei um pouco até para a gente, para ficar um pouco mais dinâmico, né, que a gente pudesse eu falar alguns minutos, poucos, né, poucos mesmo, e aí a gente vai parando e vai trocando ideia, e à medida que a conversa for rendendo, né, senão eu retomo um pouco do que eu pensei, mas acho que a ideia talvez mais interessante seja a gente, já que o assunto é tão amplo, seja a gente poder contemplar um pouco as questões, as ideias, as discussões de quem está aqui, né? Então, acho que Perfeito. Eu fiquei pensando nisso, vi com a Margarete, ela falou que não tinha problema, então é isso. Eu vou, só para eu não me perder muito na fala, que eu sou muito animada assim com a fala, eu fiz uma apresentação que vai me norteando, né? E aí eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. Só, por favor, se não estiver progredindo, me falem. Tá, joia. Porque aí eu voltar. Bom. Tá, eu vou acompanhando o chat também à medida que tiver perguntas, vou te falando, tá bom? Né? Então tá aí o tema. E aí, assim, eu acho que a primeira coisa que essa questão do Setembro Amarelo, que remete à prevenção do suicídio, primeira coisa que vem, assim, por quê, né? Assim, por que essa temática nos causa tanto? Porque tem um mês em que a Organização Mundial de Saúde, não é o Brasil apenas, é a Organização Mundial de Saúde, porque um mês e um dia específico, que é dia 10 de setembro, porque tem um mês, um dia específico para discutir essa questão do suicídio, da prevenção, e por que suicídio? Né, assim, eu acho que apesar das estatísticas mundiais apresentarem uma série de números, e esses números são um tanto quanto, assim, assustadores, essa é uma questão que nos causa muito. E, geralmente, a gente fica muito aí às voltas do porquê. Por que uma pessoa suicida? Por que alguém escolhe isso para sua vida? Alguns perguntam bem diretamente por que escolher a vida, a morte, quando se pode escolher a vida, né? Que tipo de escolha é essa? A gente pergunta muito como que é isso, como é que isso acontece dentro da pessoa, o que se passa dentro da cabeça de alguém quando isso acontece, né? Quais são os métodos que mais se usa, quer dizer, uma série de questões em torno desse como, né? Mas parece que, assim, o final dessas grandes questões desemboca numa questão importante, que é se é possível prevenir, como prevenir, e muitas vezes isso traduz um pouco algumas questões que a gente tem mesmo,
cada um de nós, com a vida, com a morte, e de uma certa forma, com uma ideia de que se a gente conhecer o porquê e o como, a gente teria todos os meios, né, de prevenção. E isso tem lá sua cota, seu percentual de verdadeiro, mas tem também seu percentual de falso, né? A gente já sabe um tanto de algumas coisas, mas a gente ainda não consegue, pelo terceiro ano seguido, a OMS toma a temática da prevenção como a temática do Dia Mundial contra o Suicídio, porque essa é uma grande questão, né? E aí, assim, a gente vai pensando, né, nessas questões, e isso vai nos remetendo às pessoas, aos seus modos de viver, às famílias, né, tal como essa lindamente aí representada pela Tarsila do Amaral, com suas condições de vida, com os modos como essas famílias circulam o afeto, né, há sempre uma preocupação muito grande da gente entender, assim, de quem foi a culpa, onde é que está o problema, né, é a relação familiar, é a pessoa, só a pessoa. Então a gente está sempre muito às voltas, e a família é sempre merecedora, vamos dizer assim, dos principais olhares da gente. E aí tem algumas questões que a OMS nos alerta, por exemplo, que para cada um suicídio, aproximadamente 135 pessoas ficam enlutadas ou são afetadas de alguma forma, né? Isso vai dando a magnitude da questão, e talvez inicia um ensaio, a resposta de por que o suicídio é uma temática que nos move tanto, né? Alguns autores, como Freud, como o próprio Lacan, eles vão dizer que um dos motivos é porque a pessoa com o seu suicídio, ela se torna um signo eterno, ela se torna uma marca, né? Professora, desculpa te interromper. Você está passando os slides, porque está só no slide de título ainda. Ai, pois é, isso sempre acontece aqui. Eu estava aqui, eu e a Tarsila do Amaral. Agora na hora que você falou da família, né, da Tarsila, eu tô assim, acho que é o terceiro ou quarto slide, mas estava no primeiro ainda. Aí, mas fica à vontade, pode continuar. Mas vocês estão vendo agora... Agora, sim. Será que não é melhor você colocar no modo de apresentação tela cheia, talvez? Tá no tela cheia, para vocês não? Não, tá aparecendo a parte de cima. Pois é, deixa eu... Vamos fazer o seguinte, vou parar a apresentação e recomeçar a apresentação. Vamos ver, vamos tentar. Isso acontece com uma frequência até grande, viu? Vamos lá, vamos tentar aqui. Tá, joia. Veja se agora foi. Ou não. Foi, agora está na imagem da família, mas não está no modo de apresentação, tela cheia. Está lá embaixo no seu PowerPoint, não sei se você está vendo, tem o sinalzinho do pôster. Sim, antes de aumentar o zoom. Ele não é ele que está selecionado, tá assim, anotações, comentários. Não, para mim está na tela cheia, Olha, interessante. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá, e agora? Voltou para não é o modo de apresentação. Não. Gente. Não, mas... Vamos ver aqui se tem alguma coisa que eu possa Mas acho que se você clicar Enter, teoricamente mesmo não sendo tela cheia, é para ir passando os slides, né? Não faz sentido. Bom, vamos... Deixa eu tentar de novo. Veja se foi. Tá. O Bel, comigo já deu esse tipo de problema, e normalmente é porque tem a opção do PowerPoint e de apresentação do PowerPoint. Não sei se é isso. E aí, quando eu clicava na opção lá na janela de apresentação, ele abre a tela cheia. Não, você fala, volta no Meet e apresentar tem que deixar, e tela cheia. Tem que deixar no computador as duas aberta a tela cheia.
tá? Entendi. E na hora de mandar compartilhar, compartilha a apresentação. Eu já consegui burlar desse jeito. Entendi. Obrigada, Cláudia. Pois é. Eu só tenho um problema que na hora que eu seleciono a tela cheia, ela some a barra de tarefa para mim. Ah, tá. Entendeu? Bom, gente. vai no modo que você estava, né? E tenta ir apertando o Enter, se não estiver passando. Vamos tentar aqui. Ela propôs. Falou para colocar em PDF, né? Se for no Mozilla, ele aparece lá em cima uma barrinha com aquele mundo, com aquele, sei lá se aquilo é uma raposa. É uma raposa, né? Parece fogo. É o Firefox. Pois é no Firefox. Quando acontece isso, ele aparece, no meu computador ele aparece um íconezinho no alto da tela, com uma tela, como se fosse uma câmerazinha, o emblema do Firefox. E aí eu da tela cheia, eu clico lá em cima e consigo ver. Veio de novo fracionado. Vamos ver. Veio. Peraí, deixa eu tentar isso que ela falou, porque isso aqui eu consigo resolver. Gente, que coisa, hein? Eu devia estar um pouco mais preparada para mexer. Desse jeito, vai aprendendo né, com as dificuldades, aí a gente fica craque. Deixe-me ver aqui. Estou. Não. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Vocês continuam não vendo, né? Ainda está Professora, se você quiser, você pode mandar a sua apresentação no meu e-mail e eu baixo em PDF e te mando de volta. Transformo em PDF. Eu transformo aqui, rapidinho. Então, vocês... Bom, eu vou... E a gente vai conversando. Tá, né? claro. Acho que... Porque aí a gente... eu ganho esse tempo. Cadê o PDF? É uma ótima ideia, porque aí o PDF a gente... Tomara que ele... Ok. Vamos ver se agora funciona. E vamos tentar de novo. Gente, é uma peleja, né? A gente faz, aprende e ainda peleja. E vai na peleja. Hoje eu testei pela primeira vez uma outra plataforma, Black qualquer coisa. Agora deu mais certo. E aí? Deu mais certo? Deu. Aí você pode ir naquela lá na aba visualizar lá em cima. Visualizar lá em cima. Tela cheia. Isso. Pronto. Aí, beleza. Aí, finalmente. Só tem um problema, eu botei uns escritos, porque eram umas faixas que iam seguindo, né? Sim. E aí elas vão tampar a Tarsila do Amaral, que Tarsila me perdoe. Né, por essa infâmia. Bom, mas o que eu estava dizendo era isso, né? Então, assim, o suicídio ele está entre as 20 principais causas de morte em todo o mundo, entre as pessoas de todas as idades. Chama atenção muito para a gente essa questão de um aumento muito grande entre os adolescentes, crianças, na verdade crianças, né, de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes tiveram um aumento muito grande, e também acima de 65 anos, quer dizer, as extremidades, né? Mas no mundo está entre as principais causas de morte em todos os países, isso constando, né, pensando as estatísticas de mortalidade do mundo inteiro, né? E junto com essa ideia de que 135 pessoas ficam enlutadas, isso, na verdade, no mundo, significaria em torno de 108 milhões de pessoas que sofrem, né, pelas consequências de alguém que muito próximo morre. Além disso, essa ideia, né, esse fato, de que um suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo. Bom, isso tudo vai dando
a magnitude do problema, vai dando a seriedade do problema e vai justificando um pouco por que isso nos move tanto, né? Além disso, e apesar disso, então a gente conhece um pouco das estatísticas, a gente conhece um pouco dos dados, a gente tem uma análise epidemiológica das tentativas de suicídio e suicídio, mas a prevenção ainda é um problema para o mundo inteiro. E a OMS faz esse alerta, né? Pessoas que tiram a própria vida representam um grupo heterogêneo, com influências únicas, complexas e de várias facetas. Isso justifica muito desse grande desafio que é prevenir o suicídio e, de uma certa forma, responde por que a gente já compreendendo epidemiologicamente esse fenômeno, a gente consegue intervir e as nossas intervenções são sempre muito pequenas diante do tamanho do problema. Então, e isso é algo que, por um lado, mostra complexidade, por outro lado, eu acho que nos aponta caminhos muito necessários e importantes quando a gente pensa em Setembro Amarelo e em prevenção. Aí eu me lembrei de alguém que me é muito caro, né, que é Van Gogh, e ele, numa das cartas para o irmão, fala para o irmão, e o pai, ele está se referindo ao pai deles, né, o Theodorus, que era um pastor, e era uma referência importante para o Van Gogh, né, e ele fala, e o pai também nos diz, é no cemitério que eu prefiro tomar a palavra, ele está falando do ofício dele de pastor, né, porque ali todos pisamos o mesmo chão, e não somente pisamos o mesmo chão, mas também sempre percebemos isso. Talvez aqui, né, nessa frase que ele escreve numa das cartas para o irmão, esteja também uma outra questão pela qual o suicídio nos impacta tanto, né, que de alguma forma ele nos confronta com essa realidade, e nós todos pisamos o mesmo chão, nós todos temos na finitude, de uma forma ou de outra, um destino, né? E isso é algo que nos impacta muito, haja visto, por exemplo, agora na pandemia, com toda essa situação de insegurança, de medo, né, os perigos nos rondando de todas as formas, e o quanto que isso nos mobiliza a todos, do ponto de vista psíquico, né? Mas ainda assim, apesar da gente saber, a gente sabe que por aí, né, nas sociedades em geral, essas questões estão sempre reaparecendo, né? Alguém que suicida é alguém de muita coragem ou de muita covardia, é alguém que está necessariamente doente, ou é alguém que fez uma escolha, é alguém que, apegado ao materialismo excessivo, ou o que falta para essa pessoa, é a falta de crença, né, a falta em acreditar em algo para além da matéria, para além de si mesmo, né, algo que nos remete à ideia de espiritualidade. Então é muito comum a gente ouvir essa coisa, suicida porque não tem Deus, né, ou suicida porque é um egoísta, porque não pensa em mais ninguém, ou mesmo alguém que suicida, será que tomou uma decisão individual ou está fazendo isso só para chamar atenção, né, principalmente quando se trata de tentativas de suicídio. Acho que aqui a gente podia dar uma paradinha, né, e conversar um pouco, ver se até agora essas questões evocaram em vocês alguma questão, sei lá, alguma pergunta, alguma reflexão. Na verdade, eu queria primeiro pedir ao pessoal abrir as câmeras, microfone, ficar à vontade, né, para a gente fazer esse bate-papo. E é chocante, né, a gente ver esses números, né, um suicídio a cada 40 segundos, né, uma coisa inimaginável, né, se a gente for pensar, né, que ponto estamos, né, na humanidade para pessoas tomarem essa decisão tão drástica, né. Acho que toda vez que a gente vê os números, né, são frios, né, absolutos, mas, né, refletem aí milhares, milhões de vidas, realmente, né, é
um ponto que acho que ainda a sociedade não leva tanto, né, em consideração a importância, né, dessa prevenção, da conversa, do, né, acolhimento, da empatia. É uma temática, né, sempre atual e negligenciada, eu diria. Sim, muito negligenciada. Uma coisa que me assusta muito é a forma como nem sempre a mídia é cautelosa ao abordar esse tipo de assunto. Uhum. Aquele ator que recentemente ele resolveu tirar sua vida, a mídia divulgou carta, a mídia divulgou como, a mídia divulgou foto do corpo. Então, isso é tão delicado porque às vezes alguém que está ali já mais sensibilizado com a questão vai ter acesso àquilo ali, querendo ou não, para uma pessoa que está com essa decisão na cabeça, tudo vai engatilhar alguma coisa, né? Uma palavra muito da moda, esse tal de engatilhar, mas é assim que acontece, né? Eu acho, Ana Letícia, que serve até como gatilho, né, para esses possíveis grupos vulneráveis, ou então aquelas pessoas que, de alguma maneira, já estão pensando isso como uma possibilidade, né, eu vejo dessa forma. E as pessoas que tentam, que cometem esse ato, elas pensam o suicídio como uma possibilidade, não sei se vocês concordam, assim como qualquer outra possibilidade, né? E aí eu fico pensando, será que se essa pessoa for acolhida, será que se ela fosse ouvida, ela poderia pensar em outras possibilidades que não essa? Aí eu fico me lembrando de Viktor Frankl, que ele vai falar muito da falta de sentido, né? E eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto, ela perde completamente o sentido da vida, o sentido de propósito mesmo, né? Não tem sentido continuar, né? E é algo muito, muito difícil, eu acho, para quem fica, para a família, principalmente, né? Os enlutados, né, Tereza? Lidar com isso, procurar entender os motivos, procurar explicações disso, né? E, assim, você não encontra uma explicação que vai apaziguar essa dor, né? E muitas vezes um familiar que faz isso, o resto da família vai ficando em um estado mais depressivo, e isso vai deixando todo mundo mais sensibilizado, e é comum, depois de um suicídio na família, você ver outro, ou pessoas que são muito próximas, esse tipo de situação, né? Sim, porque tem até a questão de né? culpa, né? Fala assim, eu não percebi antes por que eu não fiz nada, né? Para impedir isso, com certeza. Entra num ciclo vicioso, né? Do não entender também, né? E isso é tudo muito, muito subjetivo, vai muito de cada um. Tem características diferentes entre pessoas que pensam nisso. Tem gente que não pensa nisso e eventualmente só aparece na cabeça e a pessoa vai lá e acaba acontecendo essa fatalidade, mas é sempre uma questão muito delicada, né? Tem uma questão que eu acho que, assim, das muitas, né, que vocês colocaram, o que está posto, assim, no centro da ideia do suicídio, né, para além dessas perguntas que a gente sempre se faz muito, como essas que eu coloquei, que são as mais comuns que a gente escuta, o que está posto é a dor, né, não é nem coragem, nem covardia, nem vontade de chamar atenção, é dor. E é uma dor tão doída que morrer vira uma forma de aplacar a dor, né? Então não tá, é como se a questão da morte ficasse pequena perto do tamanho da dor, e como se a opção da morte virasse um caminho possível para se livrar de uma dor que eu já tentei todas as possibilidades e aí não apareceu, e aí isso aparece, e aí tem isso que a Ana Letícia está dizendo, né? Às vezes quando alguém vê, porque a gente tem uma série de tabus com relação à morte, né? Principalmente com relação ao suicídio, né? Quem tem algum tipo de circulação por algum grupo religioso sabe que tem essas ideias, né? De que quem morre
vai contra uma lei de Deus, que só Deus teria esse poder de tirar a vida, a pessoa não tem, ela está indo contrária, né, a um preceito religioso, né, e, de repente, as pessoas ficam muito assustadas, mas alguém tirar a própria vida é como se abrisse a portinha para dizer, tem mais essa possibilidade, essa aí que estava lá, assim, fora do meu campo de possibilidade, passa a poder fazer, né, a fazer parte do meu campo, na medida em que, de repente, alguém por perto pensou nisso, falou disso, está pensando. E aí a gente vai ver muito isso, por exemplo, com os pré-adolescentes e adolescentes, né? Porque aí um fala, que comenta com o outro, que fala, eu também já pensei isso. Aí fala, tem todos os impasses da adolescência, ele fala, olha, eu também estou vivendo isso, minha mãe também é assim, meu pai também é assim, ninguém me entende. E, de repente, isso se torna, né, assim, vira um assunto possível de ser dito, de ser discutido. Eu acho que essa é uma coisa que vale a pena ser pensada, assim como os idosos, por exemplo, a falta de perspectiva da vida. A gente avançou muito cientificamente, a gente aumentou a expectativa de vida, mas a gente não tem um projeto de cuidado da velhice, né? Principalmente uma velhice onde você tem no Brasil um idoso que vive da aposentadoria do INSS, Sim, né? sim. Com R$1.000 e poucos, e que agora, dadas as condições de vida da família, ele às vezes sustenta os filhos, netos, genros, noras, com esses R$1.000 e poucos, né? E ainda toma conta dos netos, quer dizer, você tira, né, não só você não dá a condição de uma velhice tranquila e segura, como você coloca, outros desafios são colocados na vida, né? Então, justifica um pouco. Agora, essa questão interessante que vocês falaram da mídia, né, já tem 2 anos, 2016 foi lançado uma cartilha, um material que orienta a mídia, porque assim, a gente passou de uma ideia, né, lá nos anos 30, 40, na Alemanha, foi publicado um livro que contava em detalhes a história do suicídio de alguém. O Jovem Werther, né? Isso. E aí virou o efeito, né, o efeito que eles acham, o efeito contágio que eles viram. E aí, falar de suicídio virou tema tabu. Durante muitos anos não se tocava nesse assunto, não se fazia estatística do suicídio. Isso, inclusive, pode impactar esses números que a gente tem, porque você não tinha estatística. No Brasil, só em 2016 que passou a ser obrigado a notificar tentativa de suicídio, quer dizer, é tudo muito recente, né? Então, a gente não tem, assim, estatísticas muito fidedignas, né? Mas a gente tem uma orientação muito explícita, muito bem feita para a mídia de como eles devem notificar, porque agora a gente saiu dessa condição assim, não pode falar para uma condição, deve-se falar, mas a questão é como, não é eu falar ou não falar, é como falar. E aí nada disso está lá no manual, né? Mostrar método, ensinar, dar detalhes, como, nada disso, né? E eu acho que, então essa é uma outra questão, né? E essa outra coisa da culpa que a gente vê muito entre os familiares, os amores, os afetos, os amigos, que fala como que nós não enxergamos. E daí que muita gente, inclusive, fica meio compulsivo com essa ideia de o que é o suicídio, é preciso prevenir esse suicídio, né? Muitas vezes na tentativa de aplacar uma certa culpa dessa história. E quando, na verdade, se a gente for pensar, não tem uma culpa ou um culpado. São muitas questões que estão aí envolvidas, né? Cada um tem suas questões, inclusive a gente vai ver que muitas das pessoas que suicidam ou tentam suicídio tinham um histórico com diagnóstico psiquiátrico, um histórico de adoecimento, mas também tem uma parcela que não tinha. E ainda tem uma outra parcela que, às vezes, a ciência, principalmente a ciência da saúde, ela fala, não quero muito me haver com essa história, mas que o pessoal da sociologia, da antropologia estuda mais, né, que é essa questão do suicídio como uma opção, como um direito,
né, que a gente fala pouco disso, mas isso está aí posto desde a Grécia Antiga, né, e na saúde, por exemplo, essa discussão é uma discussão meio tabu, assim, ninguém quer falar de suicídio é direito, é opção, que história é essa, quem deu o direito de falar disso, mas é uma questão que também está aí, né. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se a gente caminha mais um pouco. Não, só um acréscimo, tipo, igual você falou do efeito Werther, né? E em 2016 teve essa questão, né, da OMS, e no Brasil isso ser obrigatório, e isso ficou mais peso. E em 2017, no ano seguinte, a Netflix lançou uma série que chama Os Três Porquês, né? Isso. E teve um aumento enorme de suicídios entre os jovens adolescentes por causa dessa série, porque ela mostrava tudo muito detalhadamente da forma como a OMS falava para não fazer, tudo de uma forma muito romantizada, muito idealizada, como se fosse realmente uma opção a ser seguida, né? E ela trouxe muitas questões, principalmente para os adolescentes, né? E, diante disso, o que fazer, né? Só sabe, o que a gente pode fazer é conversar, querer saber como é que isso chegou para esses adolescentes, como é que eles estão vendo, porque tem uma questão e uma fórmula, essa fórmula da culpa está muito presente nessa série, né? Assim, quem são os culpados? Então, eu vou indicar um a um os culpados disso que eu fiz, que me sucedeu, né? E não se trata de uma discussão sobre culpa, né? Não é ela é culpada, eles são culpados, o pai, a mãe, a pessoa que violentou a amiga ou que a violentou. Não é essa a discussão, né? Não é essa a discussão que vai nos ajudar a pensar a prevenção. Né? E, assim, para pensar, já que eu estou falando de prevenção, para pensar a prevenção, imagine, assim, que a gente vai fazer uma rede, essas redes boas, assim, que fica na beira do mar, assim, boa de deitar, né? O primeiro passo da rede é esse que eu vou falar um pouquinho depois, mas é o primeiro passo. É a pessoa tomar a si mesmo como alguém que merece, que precisa de cuidados. Então, o primeiro passo dessa rede de prevenção é a pessoa aprender a se cuidar. Então, a gente tem lá, assim, um fio de linha, né? O segundo passo é a gente trabalhar, e isso a gente vem fazendo um pouco, tentando fazer um pouco na nossa comunidade acadêmica, universitária, né? Essa ideia de que eu preciso olhar para o lado, né? O que agora a pandemia, aprendizagem por plataformas, todo tipo de trabalho nos trouxe muitos impasses, porque a gente não vê as pessoas, né? Mas ainda assim a gente precisa estar mais atento e buscar outros sinais. Por exemplo, nós que somos docentes, buscar, por exemplo, se é um estudante que a gente já conhece, né? Buscar, por exemplo, mudou muito o jeito dele se investir nos seus estudos, é um estudante que está muito ausente, não está entregando nada na data, né, alguma mudança mais radical, mas esse segundo ponto, que a gente já teria, assim, um pedacinho da rede começando a ser tecida, é quando a gente começa a trabalhar com a comunidade para que ela olhe ao redor de si. Aí tem uma coisa muito legal, né, que são aqueles gatekeepers, que são, na verdade, considerados, assim, em alguns lugares, alguns países fazem capacitação para isso, que são pessoas da comunidade, sem formação específica, teórica nenhuma, mas que recebem uma capacitação para, antes de mais nada, estar atento ao outro, prestar atenção no outro. Na universidade nós temos várias. É muito interessante e, ao mesmo tempo, muito bonito quando a gente recebe o professor falando, tem um estudante meu que não está bem, não. Né? O colega falando, meu colega não está legal, não. E recebe esse tipo de demanda. Né? Nós temos bons guardiões dentro da universidade, que são pessoas atentas aos outros e que, não sendo especialistas, nem tendo habilidade, às vezes, sequer da escuta, mas o fato de estar atento ao outro, identificar no outro alguma coisa não vai bem e poder ajudá-lo a chegar até uma ajuda, é a função do guardião. Então, acho que esse é um fenômeno, né, assim, um dispositivo potente de prevenção que a gente pode usar.
E esse seria, então, assim, a gente já está com um pedacinho da rede pronto. O terceiro, né, caminhando na produção da nossa rede, a gente teria que pensar de uma forma, assim, bem mais efetiva a importância que as instituições, como nós estamos fazendo na UFMG, os municípios, os estados e o país, a importância de termos uma política de prevenção, porque não basta só ter alguém de boa vontade, é preciso ter uma política, é preciso ter uma lógica, um norteador. Por exemplo, o site, quando a gente pensou no site, por quê? Porque um dos maiores problemas que as pessoas diziam era, se a gente precisa orientar alguém, nós vamos orientar como? Mandar para onde? Como é que a gente fica sabendo disso? Onde é que está? A gente não tinha canais de comunicação. Então, é muito importante ter políticas. E mais do que um site, um canal de comunicação, é ter uma política. Então, quando a gente fala essa universidade é uma universidade acolhedora e inclusiva, tem que ter política que garanta isso. Política que faça com que as pessoas cumpram as suas responsabilidades e que dê condições para as pessoas cumprirem as suas responsabilidades de parte de uma comunidade que é acolhedora e inclusiva, né? Não adianta nada eu ficar dizendo para o colega que é, sei lá, de uma área onde a questão da saúde mental não passa nem perto, né, que ele precisa ser acolhedor, se eu não dou o mínimo para que ele se torne acolhedor. E esse mínimo pode ser, por exemplo, estar com ele em alguns momentos X, trabalhando no cotidiano o que é esse ser acolhedor, né? E por aí vai. Então, e isso eu estou falando no âmbito da UFMG, porque nós estamos aqui nesse espaço, vamos dizer assim, mais nosso, né, mais privado, mas isso precisa se repetir no âmbito dos municípios, estados e do país. Infelizmente, nós estamos num momento de muito retrocesso do ponto de vista da saúde mental no país. Aliás, nós estamos do ponto de vista de retrocesso, ponto. Posso terminar a frase aí, que ela está completa e adequada, né? Mas no campo da saúde mental, nós estamos com muito retrocesso, muitos. E um deles é esse, né? Assim, a gente tem muito as políticas de enfrentamento, de prevenção ao suicídio, então cada vez mais centrado na pessoa. E a gente vai ver que isso é um erro, né? O primeiro passo da prevenção é a pessoa, mas depois dela tem família, comunidade, quem está ao redor, rede social de qualidade, depois tem responsabilidade com as políticas específicas de saúde mental e saúde, e por fim, né, que os governos municipal, estadual e federal tenham um compromisso com as políticas públicas em geral. Porque não adianta nada eu ter uma política de saúde potente se eu tenho uma política econômica que aumenta absurdamente a vulnerabilidade e faz com que o idoso tenha que ficar dentro de casa tomando conta de não sei quantos netos, para os filhos poderem trabalhar para ver se ninguém passa fome. Quer dizer, então eu não adianta eu mexer numa política se eu não tenho políticas públicas suficientes. E isso tudo impacta na questão dos dados do suicídio. E daí a gente vai ver com a OMS quem sofre mais, os países, né, as menores economias, os países de baixa e média economia são os que mais sofrem. As maiores economias têm mais condições de fazer enfrentamento. Não sei se vocês querem comentar, pode me interromper, assim, então a gente teria 4 níveis para pensar a prevenção. A pessoa e suas redes ao redor, né, as instituições e as políticas específicas, né, nos vários âmbitos, e as políticas gerais, principalmente as políticas públicas em geral, né. Não sei se tem aqui... Eu só queria fazer um comentário, professora Tereza, o que eu achei interessante essa, né, falta aí de incentivo, de apoio do governo, né, mas a gente está vendo empresas privadas, eu vi a Thermo Fisher, Setembro Amarelo, achei isso super interessante, sim, várias empresas lançando por conta própria, né, campanhas. Eu achei bacana esse movimento, né, para tentar suprir essa demanda realmente que está muito grande, né.
São Exato. E tem várias, realmente tem várias que respondem, né, a partir do seu compromisso social, de sua responsabilidade social como empresa, várias respondem. Agora, tem também algo que nos preocupa um tanto, é o quanto, por exemplo, a indústria farmacêutica se apoderou muito dessa questão, porque daí, se eu foco na ideia de que suicida, quem está deprimido, e depressão se cura com antidepressivos, né, tricíclicos, tetracíclicos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e etc, etc. Então, se eu vendo esses remédios, eu vendi prevenção. E aí a gente sabe que tem um equívoco enorme nessa história, né, mas eu acho super importante, por isso que as políticas públicas são importantes, porque elas precisam estar aí, né, para incentivar essas iniciativas privadas, para estimular e, ao mesmo tempo, para regular um pouco, para que as coisas não caminhem no sentido de atender a determinados interesses muito específicos. Mas eu acho interessantíssimo, e isso só mostra a seriedade de algumas empresas quando elas conseguem fazer isso, né? Bom, o que mais? Tem mais alguma coisa? Tem um pessoal que chegou depois, alguém... Isso que você está falando em termos de prevenção, eu acho muito interessante, que mostra para a gente que não é só uma ação individualizada. Essa prevenção ela é muito mais coletiva, né? É lógico que eu tenho que estar olhando para o outro, prestar atenção, né, nos sinais comportamentais, que quando a pessoa está com essa intenção, ela vai mudar o comportamento, ela vai dar alguns sinais, né, e às vezes passa desapercebido. Eu acho que isso é muito importante, principalmente agora, né, nesse momento que a gente está vivenciando de isolamento social, de distanciamento, e que pode potencializar isso. Mas é muito mais uma ação coletiva, daí a importância do trabalho em rede, né, disso que a gente está construindo na universidade, para que realmente se torne efetivo e consiga alcançar as pessoas. E o trabalho em rede, ele tem tanto essa potência, né, de um poder ajudar o outro, né, quanto essa potência, ajudar a ajudar, né, quanto essa potência de um dar suporte para o outro, porque às vezes, assim, nessa lida, né, de estar ali escutando as do outro, escutando as dificuldades do outro, muitas vezes isso também é penoso, né, e chega numa hora que a rede funciona também não só para ajudar quem está lá, né, pensando com ideias suicidas, né, fazendo já um planejamento, alguma coisa assim, mas também quem está escutando. Isso é importantíssimo, né, quem está do outro lado escutando isso. Porque, sinceramente, não é algo fácil de se escutar nessa série que a Ana Letícia falou, né, a gente vê que a primeira pessoa que uma das pessoas que ela busca ajuda, não dá conta de escutá-la, não suporta escutar, né, e meio que impõe que ela tem que enfrentar a situação, que ela tem que denunciar, ou seja, ele não dá conta de acolher aquele sofrimento ali sem devolver para ela um para casa, né, para ela fazer, o que foi muito, para ela foi excessivo. Então, acho que é interessante a gente perceber que essa rede nos ajuda em vários sentidos, inclusive nesse, de um dar suporte para o outro, né? Bom, pensando nessa coisa, naquele primeiro nível, né, de cuidar de si, né, o filósofo Foucault, eu acho que ele é uma das pessoas que mais discute essa questão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim. Ok. Ele é um dos que mais traz essa discussão do cuidado de si, né? E ele fala que cuidar de si é uma coisa tão... Primeiro, assim, ele vem trazendo uma série de críticas, porque, de alguma forma, a gente foi aprendendo que é menos, vamos dizer assim, legítimo, né, eu cuidar de mim. O mais certo é cuidar do outro, né? É cuidar do outro, é fazer para o outro, é estar atento ao outro. E o Foucault, como um bom crítico do seu tempo, e ele foi realmente uma pessoa muito crítica,
ele traz essa primeira ideia, que há uma legitimidade enorme em cuidar de si, além de que é preciso, não basta eu ser apenas uma pessoa preocupada comigo mesma, é preciso que essa preocupação se caminhe no sentido de uma ocupação, e que eu, então, passe a me ocupar de mim mesma. E o ocupar é desde práticas corporais, assim, práticas, né, os cuidados que a gente tem na vida diária, com o próprio corpo, do estar atento aos sinais de que alguma coisa não está bem, por exemplo, do hidratar-se, do dormir bem, do alimentar-se adequadamente, etc, etc, até, por exemplo, ler um livro, fazer outras coisas que não são práticas tão concretas. Então, livro, filme, poesia, música, essas coisas. E ele fala que fazer isso é algo que precisa, é uma dimensão ético, e precisa nos ocupar do início da vida ao final da vida, né? De novo, aí é interessante porque a gente tem o hábito de entender que criança precisa de muito de cuidado, idoso precisa de cuidado. O resto da vida, você, quando muito, precisa cuidar do outro, né? É, inclusive, uma chamada interessante para a gente nesse tempo de pandemia, de trabalho remoto, de ensino remoto, o quanto que a gente vem se descuidando, né, assim, o quanto que, por exemplo, coisas básicas, né, porque a gente passa horas sentado na frente do computador, né, e o quanto que isso, às vezes, impacta a qualidade de vida, o próprio cuidado de si, né. E o Foucault vai mais à frente, porque ele vai falar que esse cuidado, né, de si, ele repercute nas minhas relações com o outro. Então, se eu tomo para mim como uma ética, né, esse cuidado de mim, esse cuidado que ele chama de cuidado de si, eu automaticamente estarei, em algum momento, cuidando de alguém, porque isso vai impactar as minhas relações com as pessoas. Então, para ele, o ponto de partida é esse. E para ele, subjetividade não é uma coisa que pronta, é acabada, mas é uma coisa que se constrói e que a gente só constrói a subjetividade na medida em que a gente vai se conhecendo, porque vai se cuidando. Então, ele fala que isso é uma dimensão de modo da vida inteira. Agora está na hora de todos os cachorros do meu vizinho latirem, porque ele está chegando do trabalho. Então, todos os cachorros, é lá da casa ao lado aqui, mas eles vão latir todos. Espero que eles não nos atrapalhem muito. Mas é hora deles fazerem festa. Então, assim, eu acho que é interessante ele traz essa ideia, porque, primeiro, ele diz que o único modo, porque o Foucault é um crítico do capitalismo, é um crítico do poder, ele inventou um conceito chamado biopoder, e ele fala que o poder, né, das instituições se dá muito no controle dos corpos, né? E ele fala que a única forma da gente fazer, a única não, talvez a principal forma da gente fazer frente a esse controle dos corpos que vem de fora, e o de fora pode ser do meu empregador, pode ser das pessoas com quem eu me relaciono, pode ser da religião a qual eu, né, professo a minha fé. Esse externo, esse controle externo pode ser de várias formas, né? Eu só consigo, e assim como também dos governos, né, os próprios governos e o controle que eles fazem das pessoas, para que as pessoas sejam cada vez mais produtivas, para que as pessoas sejam cada vez mais adequadas ao interesse de um modo de produção, né, de um modo econômico, e ele fala que a única forma de fazer frente a isso é cuidando da gente mesmo, porque é só autonomia e liberdade a gente alcança nessa perspectiva do cuidado de si. Eu acho isso libertador, assim, interessantíssimo a gente pensar o quanto que esse cuidado de si, na perspectiva do Foucault, né, o quanto que ele traz para a gente de ideias, né, de novidades, de perspectivas diferentes, né, porque ele fala que é o único modo que a gente teria
né, para ser, vamos dizer assim, dono de si mesmo, né? É o único modo. E, se a gente pensar isso na perspectiva do suicídio, é dono de si mesmo para tomar suas decisões, é ter sua autonomia para tomar suas decisões, e por aí vai. Então, acho que é uma ideia interessante a gente pensar essa subjetividade, não como algo construído até um certo ponto da vida e depois pronto, e esse cuidado de si não como uma obrigação, e muito menos como um modo de atender a determinadas prescrições. Eu acho que nós nunca vivemos um tempo da humanidade em que a gente teve tanta prescrição, né? Por exemplo, assim, no campo da alimentação, por exemplo, sem lactose, sem gordura, lógico, já há mais tempo, né? Mas sem gordura, sem lactose, sem glúten, sem carboidrato, é muita prescrição. A prescrição do modo adequado, hoje a gente tem quase que protocolos para tudo da vida da gente, da vida privada, né? E na visão do Foucault, a visão crítica dele, a gente poderia ler isso tudo como um grande modo de estabelecer isso que ele chama de biopoder, né? Quer dizer, no suicídio, quando a gente pensa nas tentativas de suicídio, quando a gente pensa alguém com muita dor, e quando a gente pensa os tempos atuais, em que a gente é convocado, dentro dessa ideia dos protocolos, a ser gestor de si mesmo, e não vale ser gestor assim, mais ou menos, tem que ser gestor, porque você tem que ser alguém de sucesso, você tem que ser alguém assim, produtivo e muito produtivo, de sucesso e muito de sucesso, né? Quando se coloca isso, e a gente com tantas dificuldades, né, não é pouco provável que a gente fique desencantado, que a gente comece a se sentir a pior pessoa do mundo, o último dos últimos, e se a gente não tem, né, mecanismos ao redor de suporte, de apoio, a gente muitas vezes entra nessa ideia de que morrer pode ser uma boa solução. Então, esse tempo que a gente está vivendo não é à toa, que a gente está vendo tanta gente mal, tanta gente, né, a gente disse muito de que a depressão é a doença do tempo, desse tempo, né. Eu não sei se eu chamaria de depressão, mas eu acho que é esse chamado para a gente ser, no mínimo, excelente, no mínimo, né? Excelente sem as mínimas condições para isso. E aí a gente vai se deparando cada vez mais com os nossos limites, a nossa impossibilidade de chegar a esse limite tão alto, e isso vai só deixando a gente cada vez pior, pior, pior. Então, acho que, se a gente pensar suicídio nesse tempo, cabe muito essa discussão do Foucault. Não sei, assim, acho que a gente, o que vocês têm questões, querem dizer algo? Interessante ter essa reflexão que você está trazendo, né? Além da importância do autocuidado, assim, para a vida toda, e a gente não aprende isso, né? Eu acho que isso tem que ser colocado na nossa vida, mas me vem uma outra questão importante em relação à sociedade, a questão da competição. Eu acho que isso é um fator agravante mesmo, né? Você entra em um loop de ficar competindo, de ser melhor que o outro, né? E hoje isso é potencializado com as redes sociais. A gente olha lá, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, e eu acho isso um fator agravante. Então, além dessa questão do autocuidado para a vida toda, uma outra coisa que também eu acho que seria muito interessante de ser incentivado é a questão de projetos. Você ter projetos pessoais, para além dos projetos profissionais, que eu vejo muitas pessoas perdendo o sentido, principalmente às vezes quando se aposentam, né? E aí perde o sentido, só ficava ali no trabalho e não construiu outros projetos. Então, para além do autocuidado, que eu acho que é super importante, essa questão da gente estar sempre buscando outros projetos, sempre buscando novos aprendizados, eu acho que isso faz parte, né, do fluxo da vida, isso é que vai trazer sentido para a gente. Na visão do Foucault, ter projeto é cuidar de si.
Ter projeto é cuidar de si. Com a diferença que o projeto, por exemplo, ter projeto pode ser a opção que alguém tem para cuidar de si, e só é cuidado de si se essa for a opção daquela pessoa, e não uma imposição que vem de fora, né? Porque a gente no trabalho, a gente tem que ter projeto para todo lado, né? Assim, mas isso não conta. Esse tipo de projeto não conta. Contam os meus projetos que eu construo na minha autonomia, com a minha liberdade, a partir das minhas perspectivas. Então, eu acho que é interessante essa ideia, né? E para a gente que se propõe a ajudar no cuidado do outro, eu acho que isso é mais importante ainda, né? Nós que estamos à frente do trabalho, do acolhimento, das escutas, né? Quanto que é importante também a gente ter esse olhar para a gente mesmo, essa questão do autocuidado, para estar bem com as nossas questões, para ser capaz de ouvir, de acolher e de ajudar o outro. E aí é um exercício. Eu acho que é um olhar diário, constante, que a gente tem que estar tendo o tempo todo. Nem sempre você está bem, né? Todos nós temos altos e baixos, mas eu acho que é não se permitir, né? Caiu, levantar. Eu acho essa discussão do Foucault muito interessante, porque eu vejo como uma extrapolação da lógica capitalista para nossas vidas privadas, sabe? Para nossa subjetividade, e que é uma coisa hoje que, de certa forma, é uma massificação, né? Todo mundo tem que ser bem sucedido e muito bem realizado com a vida profissional e muito produtivista, uma lógica muito de produzir muita coisa para ser consumida. Dentro da academia a gente vê muito isso, né? Que tem muito essa questão de produzir artigo, vamos soltar artigo, e nem sempre aquilo ali vai te resumir como pessoa. E eu vejo muito essa lógica capitalista extrapolando para a vida privada, quando é exigido de você que isso te complete para sempre, assim, não preocupa com isso não, foca no seu trabalho. E aí, minha vida vai ser só trabalho? Minha vida vai ser só faculdade? Sabe? É como se a vida privada fosse menos importante. E nessa visão crítica do Foucault, é interessante, porque ele fala assim, é tão complicado esse canto de sereia que fala, olha, dedique-se exclusivamente de corpo e alma a determinada coisa, né, seja exclusivo, quanto o outro, que é canto de sereia também, de tipo assim, olha, para você viver bem, você deve se alimentar, dormir X horas por dia, fazer atividade física, ter um momento de espiritualidade, ter tempo para relaxar, ter tempo para conversar e brincar e acompanhar seus filhos, ter tempo para namorar quem é que você está namorando. E aí você para e fala assim, meu Deus, isso não cabe na minha agenda, não cabe na minha vida, né? Eu acho que a gente vem vivendo as duas coisas, desde esse canto da sereia, de tipo, olha, vamos lá, né? Dedique-se de corpo e alma ao trabalho, seja maravilhoso, poderoso e vai dar tudo certo e você será feliz, né? Porque eu acho que tem um canto aí nesse sentido, você será feliz. E por outro lado, não, você vai ser feliz quando você tiver uma vida equilibrada. E a vida equilibrada é isso, né? Dormir X horas, comer isso, não comer aquilo, ter atividade física, ter atividade cultural, né? E aí você para e fala, isso tudo, os dois são tão opressores quanto, né? E o grito do Foucault é exatamente isso. Fala, peraí, quem tem que dizer o que significa cuidar de si para cada um é cada um. Isso não tem que vir externo, pronto, posto. É lógico que é super legal eu ler sobre dieta, sobre, né, sei lá, uma técnica nova, eu descobri que tem um estudo super novo acontecendo e eu poder pensar um projeto de pesquisa. Isso é maravilhoso, mas desde que seja meu, desde que não seja uma prescrição que vem de fora, né? Eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar, porque esse tempo agora, ele não é um tempo muito, em que essas questões são muito bem-vindas. Ele é um tempo de muita, você abre qualquer portal de notícia da internet, você acha manuais para tudo, inclusive muito contraditórios, né?
mas para tudo. Então, tipo assim, o ovo é uma maravilha para a alimentação, o ovo é o vilão da alimentação, tudo, mas tem de tudo. Você acha, assim, uma prescrição completa da vida plena e feliz. Só que o ser humano não tem vida plena e feliz, né? O ser humano tem vida. Que tem hora que atropela, que tem hora que fica difícil, que tem hora que cai, como a Margarete falou. O ser humano tem isso, tem vida. Só isso, né? Acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar. E pensar também, e repensar também a questão da competitividade, principalmente no âmbito acadêmico. Como ela é uma presença importante. E agora, com a redução de financiamentos, né, com a redução de bolsas, com a redução de tudo, né, como que a gente precisa estar atento para essa competitividade não engolir a gente. É o cara, é Theo. Eu também acho ele um cara muito legal. Gosto mais do Foucault. Foucault tá ele é muito bacana. Eu não sei, a gente caminha para fechar. Como é que tá essa coisa do tempo? Você que manda. Fique à vontade. Bom, eu acho que a gente tem algumas coisas, talvez, que seriam interessantes que a gente pensar, assim, dizer como, né, não como uma prescrição, isso é bem anti-Foucault, né, mas dizer como recomendação mesmo, né, acho que a coisa mais importante a se fazer, né, diante de alguém, ou diante de alguém em sofrimento, ou mesmo, né, sendo uma pessoa em sofrimento, é conversar. Acho que, assim, se tem alguma estratégia possível, é essa, é da conversa. É conversar, né? É tentar se aproximar, é tentar ajudar essa pessoa a achar alguém que possa ajudá-la, se eu não me entendo enquanto alguém que é capaz disso. É buscar a proteção, né? É lembrar que a gente tem, por exemplo, às vezes a gente é meio preconceituoso, mas a gente tem uma rede SUS muito potente no campo da saúde mental, principalmente em Belo Horizonte, e que a gente pode se valer, deve se valer dela no sentido, né, das urgências, das emergências, mas também de orientações. Isso é muito importante. Essas informações estão todas lá no site da UFMG, né? Lembrar do CVV como uma das iniciativas mais potentes de prevenção que a gente tem no país. É uma iniciativa feita com pessoas que não são profissionais, mas que são capacitadas para essa função. E é uma iniciativa assim, que cobre todo o território, principalmente nos últimos anos, depois que ela se tornou nacional, que ela era regionalizada, agora ela é nacional. Então não tem problema, por exemplo, existia, por exemplo, um congestionamento nas linhas do Sudeste, enquanto Norte, Nordeste, principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com linhas muito vazias. A nacionalização do CVV fez com que hoje qualquer pessoa de qualquer região possa ser atendida em qualquer ponto do país, e isso aumenta muito a capacidade de resposta, né, de ajuda e apoio que eles conseguem dar para as pessoas. Então, acho que isso é importantíssimo, né, os serviços todos do SUS, lembrar da importância desse trabalho que a gente vem fazendo, que é um trabalho na UFMG, um trabalho super artesanal. Acho que não tem nada mais artesanato do que esse acolhimento, mas que nasce de uma inspiração nos núcleos de acolhimento e escuta que já existem em várias unidades, né? A gente tem 12 unidades hoje com núcleos, e temos núcleos com experiências aí de mais de 10 anos, então é uma experiência muito potente, no sentido de ter alguém ali, não que seja alguém que tem que responder pelo acolhimento de todos, mas alguém que pode ajudar, né, que está ali disponível, que está ali exclusivo para ajudar, para acolher, né, e agora, nos tempos de pandemia, a gente está com esse acolhimento à distância, com pessoas da nossa comunidade, muitas são as dos núcleos, né, que já tem essa experiência, e a gente tem das 8 da manhã às 21 horas, tem sempre alguém, numa lista de telefones que está lá no site também, para acolher as pessoas que quiserem conversar, falar da vida, falar das preocupações, né, acho que, e tudo isso não numa perspectiva, assim, de que o núcleo dá conta, de que o acolhimento dá conta, mas numa perspectiva de que
a gente é parte de uma rede, e que juntos a gente vai construindo. E que quando quem te acolheu não sabe muito o que fazer, saiba que ela vai recorrer a outra pessoa que vai ajudar a pensar junto, e as experiências do acolhimento que nós começamos em abril têm sido muito positivas nesse sentido. Assim, a gente tem conseguido caminhar e muito positivas no sentido de que a gente conseguiu realmente acolher pessoas. E ao acolher pessoas, significa a gente não é um acolhimento para encaminhar para o psicólogo, o psiquiatra, é para acolher, e que isso tem sido resolutivo. Então, tem sido um trabalho bem interessante, né, e que agora fica fácil dizer desse trabalho, porque está lá, né, no SUS. E, por fim, eu acho que a única coisa, assim, uma última coisa que eu acho importante é que a gente não pode circunscrever, reduzir a pessoa a seu ato, né? Então, quem é a fulana? A fulana é aquela que tenta suicídio, né? Ela não é uma pessoa que tenta suicídio, né? Não é aquela do suicídio. É alguém que sofre, como tem outras formas de manifestar sofrimento. Então, né, nem invisibilizar essa pessoa, nem reduzir essa pessoa a essa condição, né? Às vezes, quando a gente resume, ou a gente acha que essa pessoa não dá conta de nada, e aí quer facilitar a vida dela ao máximo, fazer tudo por ela, o que é péssimo, né? Ou então a gente acha que é uma pessoa que está assim, tá fingindo, tá inventando, e também a gente invisibiliza isso, né? E é isso, assim, eu acho que a gente tem que conversar. Momentos como esses são extremamente ricos nesse sentido. Eu acho que a gente já está aí mais ou menos com 1 hora, né? Não sei o que vocês... Fico disponível. Gente, perguntas, comentários, né? Acho que aproveitar esse momento que nós estamos mais, né, nesse modo aí, bate-papo, troca de experiências, né? Excelente a condução, né, pela professora Tereza. Se alguém tiver mais alguma contribuição, algum comentário, fique à vontade, por favor. O pessoal está tímido. Theo te elogiando, né? Com certeza. Eu sempre acho muito importante essas discussões. Eu acho que, assim, como um todo, assim, a sociedade no geral, todas as profissões, toda a comunidade acadêmica no geral, mas a veterinária, sim, eu acho que isso é tão importante lá dentro, porque o curso em si, ele é tão exaustivo, como os da área da saúde, acho que todos, né, que compõem essa coisa toda, eles são tão exaustivos em carga horária, em conteúdo, que eu acho que chega um momento que alguém tem que te sacudir e falar, olha, vai cuidar um pouquinho de si, porque senão você não vai conseguir terminar o que você quer terminar. E eu acho muito importante a gente normalizar isso, porque essa lógica de produzir, essa lógica de estar sempre em pé, de estar sempre disposto e estar sempre feliz, a felicidade é uma obrigação hoje, né? Hoje, se você não está bem, se você não está feliz, igual você falou, assim, as pessoas vão querer tirar coisas de você, responsabilidades de você, e nem sempre isso é a resposta, porque às vezes isso que as pessoas estão tirando de você é o que te deixa com o pé no chão, né? Então, eu acho muito interessante isso ser normalizado e isso ser uma discussão, porque eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer com qualquer coisa que é um tabu, assim, é fazer com que isso seja conversa e com que isso seja falado sem ser algo muito restrito, muito pesado. A gente só tem que aprender a falar, né, sobre. É difícil, né, as pessoas se abrirem, né, dar esse primeiro passo, mas é fundamental, né, tirar essa pecha aí de depressão, né, quem precisa de ajuda, terapia é fraco, né, isso ainda é muito, muito vigente na nossa sociedade, né, então a gente tem que começar aí, né, quebrando barreiras também, né, desses tabus que a gente tem, né, em torno da saúde mental.
Não, que são muitos. Quando às vezes eu comento assim, hoje eu não posso fazer isso e tal, porque eu tenho terapia. Alguém, mas tá tudo bem com você? Tipo assim, você só cuida de si quando você chega no limite, né? Eu ia só te fazer uma observação. Não vou aparecer porque minha internet está ruim e eu estou quase sem bateria. Mas eu acho que queria agradecer a vocês da veterinária pela iniciativa e até quem está falando aqui, eu sou lá da FACE, da Escuta Acadêmica da FACE. Sim, então. A professora Tereza, e dizer o seguinte, que ter a oportunidade de falar sobre saúde mental, eu acho que é tudo. Quanto mais nós falarmos, quanto mais as pessoas ouvirem sobre, mais elas vão entender que isso faz parte do nosso dia a dia. E esse site da UFMG eu acho que é um grande passo, Tereza sabe o tanto que eu fiquei feliz, o tanto que eu fiquei feliz com essa iniciativa. Mas eu acho que não é só setembro, a gente tem que falar disso o tempo inteiro, a gente tem que estar divulgando isso o tempo inteiro. E a pandemia trouxe isso para a gente, a oportunidade de falar sobre saúde mental. E a gente não pode perder essa oportunidade. Então, mais iniciativas como essa, espalhar isso para a universidade, deixar isso disponível para que as pessoas escutem, divulgar. Estão de parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, Etel. Cláudia, não tá saindo som, não. Não. Melhorou, agora tá saindo. Agora sim. Mas agora o microfone não está acionado. Então tá, então fica sem ele. Eu sei que isso vai se repetir, inclusive em outras unidades, né, já que tem representantes de outras unidades aqui. Mas ainda hoje, um pouco antes, eu estava em reunião com o NDE da escola e eu relatei o comentário feito por uma aluna que faz parte do DA, que acabou de passar um questionário, né? Você não recebeu, Letícia? Não lembro. Me falaram que, bom, enfim, me disseram, Ana Letícia, que foi repassado um questionário feito pelo DA e que tratava da saúde mental. E a aluna que estava compilando respostas de diferentes períodos me escreveu: professora, eu estou apavorada com o número de citações que eu recebi de alunos que estão extremamente incomodados, com pensamentos, né, graves. E aí, antes da reunião, eu entrei no grupo de representantes de turma do WhatsApp, postei novamente, falei, gente, a palestra agora tem um tema super pertinente, relacionado inclusive com o questionário, vamos lá. Então, a Ana Letícia falou do tabu de falar assim, estou fazendo terapia, o povo nó, né? Mas eu fico impressionada como é que ainda entre vocês, estou dirigindo a você, não estou dirigindo ao público mais jovem, ainda tem realmente isso, né? Firme. Desde que eu estou no colegiado, eu me surpreendo com essa percepção, porque eu achava que, como os temas, inclusive o próprio tema do suicídio, são tratados com tanta facilidade na mídia, e eu acho que até no bate-papo eu achei que não haveria tanto tabu na busca desse apoio, que é óbvio que ele é necessário e ele é essencial. Só que não buscam. Sim, eu acho que tem muito venceremos pela insistência. Acho que eu não sei mais, assim, sabe? Tem muito convida. Essa questão da gente querer sempre estar ali forte, da gente não querer demonstrar fraqueza, da gente não... se eu falar que eu passo por essa situação, por exemplo, sei lá, o cara que me contratou ali na clínica já não vai querer me contratar tantas vezes mais, as pessoas vão começar a pisar em ovos comigo, então eu acho que tem muito isso também, né, eu acho que essa questão de não querer parecer um depressivo, não querer parecer um suicida, não querer ser caracterizado por isso, porque querendo ou não, isso é estigmatizado ainda, a gente ainda a gente ainda sofre muito com isso, tipo, você fala com alguém que você, eventualmente, na sua vida, você tomou algum antidepressivo ou algum ansiolítico, as pessoas já acham que você não é capaz de certas coisas, emocionalmente falando mesmo, então fica tudo muito delicado quando... É um entendimento, assim, que eu acho que devia ser uma questão muito conscientizada populacionalmente, não é... Acho que todo mundo precisa entender mais sobre isso, todas as faixas etárias e tudo.
Eu acho assim, a informação está aí, as pessoas têm a informação, mas tem ainda muita resistência, né, de buscar ajuda, até na própria universidade, quantos canais, né, que a gente está sempre divulgando, as pessoas têm, eu acredito que tenham acesso a isso, as palestras, mas o que eu percebo é que as pessoas buscam ajuda só quando a situação chega no limite. Ela vai sustentando aquilo ali como se pudesse dar conta, aí quando realmente chega no limite é que ela busca ajuda, sendo que deveria ser o movimento contrário, ela deveria agir preventivamente, né? Mas a gente continua aí, vamos continuar insistindo, vamos continuar divulgando o nosso trabalho, falando da importância dele, né, de se falar em saúde mental, não só em setembro, e ter mais espaços como esse, né? Eu acredito que falar realmente é a melhor solução. E só agradecer a professora Tereza, né, por ter aceitado aí o nosso convite da comissão e por ter trago esse tema com tanta clareza, né, por ter contribuído tanto aqui com o nosso trabalho sempre. Agora, esse fenômeno que vocês estão apontando, né, que a Cláudia levantou, das pessoas não buscarem, ele não é um fenômeno tão raro e não é tão local. Há pouco tempo eu estava, agora tem pouco, estava lendo sobre as experiências da China de atendimento à distância, atendimentos em saúde mental à distância, em função da pandemia, né, e uma das primeiras recomendações que a OMS fez foi criem canais para atendimento, e um dos grupos que criou esses canais na China, fazendo exatamente essa mesma avaliação, onde nós tivemos uma demanda muito mais baixa do que aquela que a gente esperava, né? Acho que a gente também aqui no acolhimento à distância, nós não temos os dados ainda do mês, que a gente fecha no final do mês de setembro, mas até agosto nós estamos chegando a 500 acolhimentos. Se você pensar de abril a agosto, e se a gente pensar nas previsões que a OMS fez, é um número pequeno, é pouca coisa, né? Então, sim, eu acho que tem. E acho que eu, como profissional de saúde mental, me vejo um pouco assim, nessa responsabilidade, porque de alguma forma os próprios manuais que a gente estuda, os livros que a gente estuda, os grandes autores, influenciados por uma série de questões, durante muito tempo defenderam que as questões da saúde mental são incapacitantes. E com isso foi criando, né, mais tabus, mais dificuldades de acesso, né? Hoje, por exemplo, se a gente diz que, e é verdade, né, dado, fato, nós temos hoje pessoas, servidores, quando eu falo servidor, estou falando docente e técnico, e estudantes com diagnósticos de esquizofrenia. Para muitos isso é um absurdo, porque como assim essas pessoas na universidade? Essas pessoas têm que estar, se você pega os manuais mais clássicos da psiquiatria, é uma doença crônica, progressiva, incapacitante, né? E o que a gente vê é que não. Cada um, eles têm formas próprias de circular na vida, mas estão na universidade, e estão dando conta, e estão caminhando. Talvez a gente, às vezes, é que dificulte um pouco, mas é isso, assim, eu acho que tem um olhar, né, de nós, que os próprios teóricos da saúde mental e da psiquiatria acabaram reforçando um pouco esses preconceitos, fora as dificuldades e as experiências pessoais, né, que fazem com que as pessoas não possam falar, se admitir frágeis e por aí vai, né. Isso. Você quer falar, Kate? Queria, mas eu já nem sei. Eu perdi o começo do falou um pouco antes, eu não sei o que aconteceu. Mas com relação, eu acho que aos alunos, que até foi uma experiência minha, que o ano passado eu passei um ano meio complicado e fui segurando muito mesmo, até, sei lá, janeiro,
E quando eu fiquei muito mal mesmo. E aí eu tinha muita dificuldade, pelo menos, porque eu estava falhando em muitas coisas no período anterior. E eu tinha muita dificuldade mesmo de falar para as pessoas que eu não estava conseguindo. E aí, tipo assim, até a relação dos meus colegas, tipo assim, você não tá conseguindo, tipo assim, olha, você tá falhando nisso, você não tá... E aí, a dificuldade mesmo era se colocar num lugar de vulnerabilidade, tipo assim, das pessoas perceberem que existia realmente algo, não era algo errado, mas que eu estava vulnerável. A gente não, meio que não quer, não se sinta confortável, sei lá, de admitir, sabe, para os nossos colegas e para os professores. Eu lembro que eu conversei com a Bel, mas foi muito, muito, muito difícil, sabe? Foi horrível. Porque aí é meio assim, tipo, meu Deus, o que a Bel vai pensar de mim agora? E, tipo, olha o que os meus colegas vão pensar de mim agora. Porque, e aí eu percebi isso, sabe? Que existe essa dificuldade. E talvez até quando a gente abre a... Eu até marquei com Margarete, depois não fui para casa. E aí, quando a gente abre, talvez, os grupos grandes, as pessoas não se sintam confortáveis para falar, sabe? Tipo, a pessoa não se sente... quase vai ter que fazer, tipo, clubes secretos para a pessoa ir lá e abrir, porque ela não se sente confortável. A gente, às vezes, não se sente confortável de expor essa necessidade nossa para outras pessoas. Pelo menos para mim era meio isso, sabe? E às vezes, mesmo com amigos, a gente não tem essa coisa confortável. Aí você escolhe 2 ou 3 pessoas, tipo assim, que é muito difícil. E sempre essas pessoas que a gente vai se sentir mais confortável são as pessoas mais capacitadas para atender a gente nesse momento, sabe? Porque pelo menos algumas das pessoas que eu procurei, tipo assim, eles falaram, não, que isso? Tipo, velho, não, você não tá assim, você não tá sentindo isso, não, você tá doida, tipo, não, é uma fase, vai ficar tudo bem, é do curso. E aí eu falava, gente, eu tô mal, mas aí, tipo, algumas das pessoas que eu conversei não conseguiam compreender isso. E eram as pessoas que eu realmente tive confiança de falar isso, entendeu? E aí eu fiquei até pensando, gente, será que a gente deveria criar uns grupos menores para falar sobre isso? Porque às vezes, quando eu tô conversando com alguns outros amigos, até da própria UFMG, eu vejo que eles estão passando por coisas muito parecidas, sabe? Por pressões muito grandes. E ninguém admite. Tipo, a gente admite para 1 ou 2 pessoas no escondido. E às vezes, até quando a gente conversa, a gente fala assim, velho, a gente tá fazendo isso, a gente tá se auto-anulando, a gente não tá acreditando na gente. Só que a gente não tem esse poder, não é poder, a gente não tem nem como se ajudar às vezes, sabe? E ficamos presos nesse limbo, porque a gente não vai admitir que a gente é humano e que, sei lá, a gente tá meio frágil agora. Pelo menos essa é a minha experiência. Mas eu sinto a mesma coisa também, tipo, é uma exposição que você não sabe se vai dar certo e se não vai, e se der errado, dá muito errado. Se der errado, você vai causar uma impressão que você não queria causar em pessoas que você não queria causar. Porque, querendo ou não, as pessoas que a gente escolhe para confiar e para contar esse tipo de coisa são pessoas importantes para a gente. Se essa pessoa começa a tratar a gente de uma forma diferente, de uma forma estigmatizada, isso é tão desconfortável. Eu já tive experiências assim, e eu acho que por causa dessas experiências, hoje eu só busco ajuda profissional, porque é onde eu tenho certeza que esse tipo de situação não vai acontecer. Mas isso é um erro meu. Não exatamente um erro meu, mas é uma questão que ela devia ser mais trabalhada, eu deveria trabalhar mais em cima, porque assim, é muito complicado isso. E essa questão de negar, tipo, esse negacionismo de que você está mal, não, que é isso, tá todo mundo assim. Igual agora na pandemia, eu imagino que, sei lá, eu fiquei imaginando toda hora que às vezes eu, sei lá, vou falar alguma coisa muito, muito pequena com algum colega. Ah, não, mas relaxa, tá todo mundo assim. É coisa do momento, tá todo mundo assim. Então, não é um problema seu, é normal, é esperado que você esteja se sentindo mal neste momento. E eu acho que independente do momento, a gente não é uma obrigação você estar se sentindo assim no assado, sabe? E uma outra coisa que eu percebi, pessoal, foi o seguinte, se você pega e analisa o seu colega, ele tá passando pelas mesmas matérias que você, ele tá vivendo as mesmas coisas, e aparentemente ele tá indo muito bem. Aí você fala, tipo, por que tal pessoa consegue e eu não consigo? Tipo,
Gente, cuidado com a comparação, né? Com a comparação, com o julgamento. E te ouvindo, Kate, assim, eu acho que o primeiro passo para pedir ajuda é a aceitação. É aceitar o momento que você está passando, aceitar que você vive aquela experiência diferente do seu colega, né? E aí, para dar esse passo para a ação, que é buscar ajuda, tá? Eu ainda estou à disposição, tá? Se você quiser conversar comigo, é só mandar um e-mail lá para escuta. Eu estou atendendo os alunos por Skype para mim ver a carinha de vocês, né? Manda um e-mail lá para mim, tá? Que aí a gente agenda e conversa. Mas é isso, a gente, é perder esse medo, tentar não negar o momento que vocês estão passando, não se comparar, né? Cada um está vivendo essa experiência de uma maneira diferente e aceitar. A gente só consegue buscar ajuda quando a gente reconhece, quando a gente aceita que sozinho a gente não está dando conta, que a gente precisa de ajuda, né? E isso vale para todo mundo, vale para todos nós que estamos aqui. Quem nunca passou por um momento de dificuldade, né? Isso faz parte da nossa vida. Então, não pegar isso como algo excepcional, só eu que estou vivenciando. Humanamente falando, nós todos somos iguais, nós todos passamos por momentos de dificuldade. Que bom que a gente pode se ouvir, pode se acolher. Tem profissionais de saúde, né, capacitados para isso, né, Tereza, que pode nos ajudar. Tem os serviços aí na universidade, tem várias iniciativas, e isso é para vocês. Então, apropiem-se disso, utilizem-se desses serviços, né, enquanto vocês estão na universidade, porque faz toda a diferença nesse percurso acadêmico, que não é fácil, é desafiador para todos, independente do curso, né? Nós que já passamos por isso, graduação, pós-graduação, cada um de nós sabe, né, da experiência, o quanto que foi difícil para cada um. Então é isso, eu continuo à disposição. Só mandar um e-mail para mim lá que a gente agenda, tá bom? Só uma questão, e se, exatamente isso que você fez agora, Kate, e se o que a gente está oferecendo não é aquilo que vocês precisam ou esperam, não tenho nenhum problema em dizer, né? Ninguém vai ficar ofendido. A gente faz com a melhor intenção, óbvio, com a maior dedicação, óbvio, mas ninguém fica ofendido se você disser, olha, não é exatamente isso que você disse, por exemplo, grupos menores, se tiver que, eu não vou me abrir na frente, grupos menores, olha, esse negócio desse acolhimento, eu tenho que falar com a pessoa que está lá no telefone que eu nunca vi, esse negócio não está funcionando, então fiquem muito à vontade, e aí eu falo de um lugar muito tranquilo, que é esse lugar da Comissão Permanente de Saúde Mental, para nos dizer que não é isso, né? Porque cada um é um, e a gente, embora faça, né, proponha projetos, ideias em cima de uma série de parâmetros, de princípios, de recomendações oficiais e teorias, etc., mas isso pode não ser aquilo que que uma pessoa está buscando. Então, para nós interessa muito saber, né, opiniões, ideias, propostas. Quem quiser, lá no site de saúde mental tem o Fale Conosco. Esse Fale Conosco dá acesso direto à Comissão Permanente de Saúde Mental. Então, façam uso. Excelente. A professora Zélia entrou e teve que sair, mas eu acho que é pertinente depois, Margarete, da gente já criar um link do site da rede, né, da Comissão Permanente, no site da escola, né, fazer um link bem visível, que acho que vai facilitar. A gente já divulgou aqui internamente, sim, né, foi divulgado, mas acho que seria interessante, né, gente, linkar. Vamos fazer, sim, divulgar, né, e isso que a professora Tereza está falando é super importante, né, vocês participarem, vocês se apropriarem desse risco e trazerem para a gente as demandas, as sugestões, até para que a gente saiba como aperfeiçoar esse trabalho, né, porque o trabalho é para vocês, é para toda a comunidade, né, Tereza?
A gente tem ampliado esse trabalho de escuta para toda a comunidade, e a gente só vai conseguir melhorar esse trabalho a partir da contribuição, da sugestão de vocês. Então, fiquem à vontade, né? Quem quiser falar por vídeo, por câmera, não quiser mostrar a cara, a gente dá um outro jeito, né? Assim, sempre tem outras possibilidades. O que não pode é guardar isso só para vocês, deixar de falar, deixar de compartilhar, né? E a gente está aí para isso, para ajudar um ao outro. Ô, Margarete, mas isso que você falou da gente não admitir para a gente mesmo, isso foi tão verdade comigo, porque eu sempre tive episódios de ansiedade, sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada com tudo, e isso virou um problema depois que eu entrei para a faculdade, né? E eu passei 4 anos dentro do UFMG negando que eu precisava cuidar disso, negando, e direto eu ficava muito mal. E aí, não, é coisa da vida, é coisa da faculdade, acontece com todo mundo, e é normal, todo mundo passa por momentos assim, e passa por cima e segue em frente, e a vida passa. E a gente não quer admitir para o outro, que eu acho que a gente não quer admitir para si mesmo, sabe? Porque foi um processo assim, foram uns 6 anos que eu fiz uso de medicamentos ansiolíticos para eu vir a admitir isso, assim, para o meio do ano passado para cá, para eu vir e falar, não, a minha terapia aqui também não é só para momento crítico, é para prevenção também. E eu faço terapia há 4 anos, mas no momento que você toma essa consciência, você fala, eu sofro isso, eu passo por isso, e é uma atenção que eu preciso dar, assim como eu, sei lá, gosto muito de beber água todos os dias e tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar dessa outra questão também. E, nossa, é muito difícil, foi um processo muito difícil. E eu ter me aberto sobre isso, foi para poucas pessoas, mas assim, nem foi por parte minha, nem fui eu que me abri. Foi uma situação mas complicada que eu passei, e outras pessoas fizeram isso por mim, foram procurar ajuda por mim, e trouxeram a ajuda para mim. Então, nossa, se eu tivesse esperado o meu momento de procurar ajuda, eu não teria procurado ajuda até hoje. Nossa, isso é muito importante, o que a Margarete falou. A gente não quer admitir para si mesmo que a gente está nessa situação de vulnerabilidade. Ana Letícia, é super importante buscar essa ajuda, né? Saber dos seus limites, admitir que precisa de ajuda, aceitar isso, né? E é super importante isso que alguém fez por você, porque às vezes a pessoa está num momento ali que ela não dá conta de buscar ajuda sozinha. Então, se vocês perceberem algum colega numa situação, pega na mão, né, incentiva a buscar ajuda, né, tem os canais da universidade. Eu já atendi alunos na escuta que foram os colegas que trouxeram. Então, eu acho muito importante isso, né, vocês se apoiarem nesse momento, se olharem mais, se acolherem mais, baixar um pouco essa questão da competitividade, que é muito forte, e eu acho que ela é potencializada aí no ambiente acadêmico. Eu nunca entendi isso, gente. Eu acho que a gente tem que competir com a gente mesmo para ser melhor, mas eu vejo uma competição acirrada entre vocês, e eu acho que não precisa ser tão pesado assim, né? Por que tem que ser tão pesado? Por que tem que ser adoecedor? Por que as pessoas têm que se permitir chegarem nesse ponto, né, de tanto sofrimento para buscar ajuda? Então, vamos procurar agir preventivamente. Isso que você está falando é super importante, né? E dar esse apoio para o colega que às vezes está precisando de ajuda, mas não tem coragem de buscar o acolhimento, de chegar até a escuta, ou de conversar com a professora que tem mais proximidade, né? Como a Kate fez com a Bel, por exemplo. Alguém que está ali disponível para ouvir. E na escola de veterinária a gente tem um privilégio, né? Eu sou da escuta, mas eu faço parte de uma comissão, da Comissão de Bem com a Vida, composta por professores, por colegas, por técnicos. Então, tem toda uma equipe, né? Às vezes vocês não conseguem falar diretamente comigo, sei lá, por qualquer motivo, mas podem recorrer a qualquer um da comissão,
que eu tenho certeza que eles vão encaminhar. Isso mesmo. Professora Tereza, acho que a gente, dado avançado aí da hora, né, você fica à vontade, né, para, se você quiser, a gente já encerra, né, mas acho que foi excelente a discussão, né, foi proveitoso, pena que poucos participaram, né, mas os poucos que participaram, tenho certeza que aproveitaram bastante, né, e aí fica, né, te deixo à vontade para fazer as considerações finais, né, e te agradeço novamente pela disponibilidade, pela temática excelente. Eu acho que, assim, eu é que agradeço, esse momento é sempre muito rico, e aí eu acho que tem uma coisa super interessante que é, assim, independente da gente estar aqui, né, com 4, com 5, com 6, com 20, com 30, a riqueza desse momento, ela está exatamente nessa conversa, né, nisso que a gente vai descobrindo, que a gente vai falando, que a gente vai compartilhando as experiências, as ideias, as perguntas, né, então acho que tem uma riqueza imensa nisso, e a gente realmente precisa fazer isso, porque o simples exercício de se reunir para dizer dessas coisas é um exercício de saúde mental, né? Assim, é uma forma. A gente não está aqui discutindo o Foucault. O Foucault é legal, é ótimo, mas a gente não está aqui discutindo o Foucault, o Freud, né? A gente está aqui discutindo a vida, o cotidiano, a nossa universidade, essas questões que nos interpelam, as dificuldades, né? E discutindo isso, olha, tem mais gente que também está nessa discussão, que também está querendo, pode ajudar, ou que está precisando de ajuda. Eu acho que isso é uma riqueza, e isso compõe, né, um dos eixos da nossa política de saúde mental, que é esse da construção coletiva, da construção conjunta, né, e de uma construção que dê conta de trazer alguma contribuição para os nossos impasses. Então, quando eu escuto, né, as pessoas dizendo das suas dores, dos seus sofrimentos, a universidade ela é muito pouco potente do ponto de vista de pensar o tratamento, porque nós somos essencialmente uma instituição de ensino, pesquisa, extensão, né, e administração, mas nós somos muito potentes para pensar os nossos processos e em que os nossos processos podem não acrescentar ansiedade onde já existe ansiedade, depressão onde já existe depressão, ou preocupação onde já existe, competitividade onde já existe. Essa é uma das lógicas muito preciosas para a gente na comissão, né? A gente conta muito com o externo, com os serviços dos especialistas externos à universidade para poder pensar a questão do tratamento, mas nós precisamos muito repensar o nosso dia a dia de trabalho, de estudo, a nossa forma de inserção e como que esse nosso modo de estar na universidade e ser o FMG contribui ou não para que as pessoas estejam um pouco melhor aqui dentro, ou pelo menos se sintam acolhidas aqui dentro, que aqui seja um lugar onde eu possa dizer com tranquilidade, né, o dia que eu não estiver bem, e isso não significar um problema, né, não significar um demérito, e por aí vai. Eu acho que essa é prioritariamente a nossa responsabilidade, né, de tornar isso, o nosso cotidiano, um elemento importante para a vida das pessoas, e não um elemento de sofrimento maior, de intensificação. Tá? Eu vejo muita potência nessa proposta, acho muito interessante, e renovo, assim, repito, né, o quanto eu acho admirável esse trabalho da veterinária, que eu conheci o ano passado, quando eu fui, né, até aí, quando eu fui à unidade. É um trabalho muito bonito, muito alinhado com tudo que a gente está pensando, porque vocês primam por essa ideia, né, de que viver na universidade melhor, criar condições para que a gente esteja aqui melhor, isso é a grande contribuição que a gente pode dar para a saúde mental, e essa é a verdade, né. Então, em nome da comissão, me coloco disponível, né, o e-mail da comissão pode acessar lá pelo Fale Conosco, mas é o consaudemental@ufmg.br, ou mesmo através da Margarete, a Margarete me acha, e bom, enfim. Nós estamos disponíveis para discutir mais, para ajudar a construir, e também para ter contribuições
para essa política que a gente está aí caminhando e construindo. Muito obrigada a vocês que estão aqui, a quem esteve, né, foi muito bom. Com certeza, Tereza, nós aqui agradecemos mais uma vez, né, a sua disponibilidade, porque trago essa temática de uma forma tão clara, tão leve, e poder contribuir com o nosso trabalho, que a gente possa ter mais momentos como esse. Eu acho que foi muito rico para todos nós, independente de números de participantes, eu tenho certeza que foi muito rico para todos que tiveram aqui. Então, em nome da comissão, eu te agradeço mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, e a gente está junto, vamos continuar em rede, construindo esse trabalho, né, fortalecendo cada vez mais. Estamos aí à disposição. Isso mesmo. Obrigada, gente. Boa noite, né? Ótima semana a todos. Boa noite. Obrigada. E nos vemos. Espero que a gente se veja pessoalmente o mais breve possível, né? É o nosso desejo, isso mesmo. Exato. Que todos fiquem bem, né? E assim que possível a gente volte a essa convivência. Com certeza. Necessária e muito boa. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.